Glória a Deus. Cessada a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Amados, a palavra que eu trouxe hoje é uma palavra simples, mas eu creio que Deus vai falar com nós nessa noite. É Marcos 10:46. E seja feita a vontade do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu tive vendo alguma coisa sobre Bartimeu, sobre o pai dele, e eu resolvi trazer essa palavra hoje à noite para nós. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Marcos 10:46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. Glória a Deus. Paramos aqui. Vamos fazer mais uma oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, meu querido Pai, Senhor, nós encontramos, Senhor, aqui diante de Ti, Pai, em mais esse momento. Pai, eu te peço, Senhor, ajuda, Senhor. Toma, Senhor, a minha boca, Senhor, com as Tuas palavras. Que o que vier, Senhor, sair da minha boca, Senhor, não seja de mim, Senhor, mas de Ti. Que meus irmãos, Pai, que estão aqui para ouvir, que venha, meu Deus, ouvir e se edificar também, Pai. Que Deus nos faça com que nós possamos aprender, Pai, algo com essa palavra, Senhor, que não é de nós, Pai, é de Ti, Pai. Senhor, nos agradecemos, Pai, por mais esse momento e essa oração, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Nós vimos aqui o versículo do 10:46, e eu estava vendo hoje um pequeno estudo sobre Bartimeu. Ele sofreu muito, mas o sofrimento de Bartimeu começou do pai dele. E o Timeu, que era o pai de Bartimeu, ele era um militar, um general, que ele servia uma unidade militar em Betel. E ele aposentou-se. Esse Timeu que eu estou falando era o pai de Bartimeu. E ao se aposentar, ele se tornou-se um grande comerciante na região, bem sucedido. E ele se aposentou-se do serviço militar. E quando ele aposentou, foi que ele se tornou-se um grande comerciante. E passando o tempo, os romanos, eles tomaram a região da Palestina. E eles confiscaram todos os bens de Timeu. E foi aí onde Timeu, de um militar, ele se tornou-se um revoltoso. Ele formou turmas para evitar que os romanos entrassem naquela região, tomassem a região onde ele vivia. E os romanos confiscaram todos os bens de Timeu, prenderam e depois crucificaram, mataram ele crucificado. A morte de Timeu, o pai de Bartimeu. E naquela época eles tinham uma forma de, quando um pai se revoltava contra eles, os romanos, os filhos homens
quando eles não eram mortos, eles faziam com que eles se tornassem deficientes. E que foi essa a causa de Bartimeu se tornar cego. Porque a Bíblia não fala se Bartimeu ele nasceu com visão ou se cego, mas aqui está a causa. Aí os romanos pegaram o Bartimeu, não mataram, mas arrancaram os 2 olhos. É por isso que ele se tornou-se cego, Bartimeu. E o problema dos romanos é que eles tinham medo que aquele filho ele se tornasse tão revoltoso quanto o pai. E assim eles faziam com todos que eles pegavam, matavam os filhos. Eles, quando matavam, eles se tornavam deficientes. E aqui tem a história de Bartimeu, que aqui nós já limos o versículo 46, que fala sobre ele. Vamos ver aqui o 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui era Bartimeu, quando ele percebeu que Jesus ia passando. Com certeza alguém chegou até ele e falou que era Jesus que ia passando. E ali Bartimeu, ele estava naquela situação. E uma coisa eu vejo em Bartimeu: naquele momento ele teve fé. E quando nós temos fé no que nós pedimos e cremos, nós alcançamos. E aqui no versículo 46 fala que Jesus ele ia passando em Jericó. E Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade, porque ali talvez fosse a última oportunidade de Bartimeu naquele momento. Assim como foi, porque ali era a última vez que Jesus ia passando em Jericó, indo para Jerusalém. Foi a última viagem dele passando por ali. E aqui, tirando aqui de Bartimeu para as nossas vidas, nós nunca deixar a oportunidade passar, porque muitas vezes a oportunidade ela é só uma vez. Ela não é só uma vez. E por esse motivo, eu vejo aqui em Bartimeu muita coragem, fé e determinação. Porque ali junto com Jesus ia uma multidão. Nós vamos dar continuidade no texto e nós vamos ver. E, amados, multidão muitas vezes ela tenta nos interromper e parar dos nossos propósitos. E multidão não precisa ser muitos. Multidão muitas vezes é 2 ou 3 pessoas. Às vezes ela sabe de um propósito que você tem na sua vida. Às vezes você está até fazendo, chega para você e fala: isso não vai dar certo, desista. Mas é uma coisa que nós não devemos desistir dos nossos propósitos. É nós colocar a nossa confiança em Jesus e saber que Ele fez e ainda vai fazer. A multidão ela tentou parar muita gente. A multidão ela tentou parar a mulher do fluxo de sangue, mas ela não desistiu. Ela permaneceu, ela persistiu. E quando nós não desistimos, nós alcançamos.
A mulher do fluxo de sangue, ela falava: se eu somente tocar na orla da veste dele, eu sararei. E ela tocou, ela conseguiu e ela sarou. E é o que nós também podemos e devemos fazer. Não desista. Se você tem algum propósito com Deus, qualquer coisa, confia nele, busca ele, que ele está pronto para responder e fazer, porque ele é o mesmo Jesus do tempo de Bartimeu, ele é o mesmo de hoje e sempre vai ser. Vamos confiar e permanecer em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu vou revisar aqui o versículo 47 outra vez. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui no 47, quando Bartimeu ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele não estava falando da genealogia de que que Bartimeu era filho de Davi. Não, Jesus não era filho de Davi, Jesus era da descendência de Davi. Mas Bartimeu, quando ele clamava Jesus, filho de Davi, ele estava clamando pela fé de que aquele Jesus era o verdadeiro que ele estava esperando, porque muitos judeus, eles não acreditavam no Jesus que estavam vendo, eles esperavam outro vindo como filho de Davi. Mas a pronúncia filho de Davi não é da genealogia paterna, era descendente, porque José, ele era da casa de Davi, por isso que chamavam filho de Davi. Glória a Deus, aleluia. O versículo 48: e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, nós vimos aqui no versículo 47 que Bartimeu ele clamou por Jesus. Eu acredito que com muita força, porque ele acreditava que Jesus tinha o poder de curar ele. E aqui no 48, eu acredito que ele ainda clamou com mais força e mais veemência, porque ele acreditava que Jesus ia passando e ele ia ouvir. E eu acredito que Jesus ele não passou ali sem propósito, porque Jesus, amados, onde ele passa, ele tem um propósito, ele tem algo para fazer. E Jesus ele nunca começou algo para não terminar, sempre ele termina. E se tem algo na sua vida que ele começou, ele não terminou, ele ainda vai terminar. Ele está só esperando que você se punha de pé, porque Bartimeu ele estava assentado, mas quando Jesus passou, eu acredito que ele se levantou, se pôs de pé. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui no decorrer do texto. Glória a Deus. O versículo 49. E Jesus, parando, disse que eu o chamasse. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Glória a Deus, aleluia. Queridos, eu acredito que nessa hora Bartimeu ele deve ter dado um pulo e ter se levantado à procura de Jesus. Amados, e é uma das coisas que Jesus sabia fazer, era parar.
Eu mencionei nesse instante a mulher do fluxo de sangue. O que foi que Jesus fez quando ela tocou? Ele parou, ele esperou que se manifestasse aquele poder da cura sobre aquela mulher. E era uma das coisas que ele sabia fazer, parar e auxiliar aquele que ele buscava, aquele que necessitava de alguma coisa. E nós vamos ver aqui no texto final que Jesus ele perguntou o que queria que lhe fizesse. E ele falou que queria ver outra vez. É mais uma prova de que ele não nasceu cego. É uma prova de que o historiador, que até glória a Deus. Eu até tinha anotado aqui, não lembro se eu notei. Não sei se é a idade que está fazendo eu esquecer. Glória a Deus. Quer, pastor? Isso. Flávio José, o pastor se lembrou-se. Esse foi o historiador que ele fala a história de Bartimeu. Como foi que ele ficou cego? Arrancaram os 2 olhos dele. E é uma prova de que ele nasceu com vista. Mas no decorrer aconteceu esse caso com ele. Mas aqui com certeza era um propósito que Jesus tinha na vida dele. E aconteceu que Jesus passando, e Jesus fez com que ele retornasse às suas vistas. E aqui nós estávamos falando sobre a genealogia de Jesus. E vamos dar uma passadinha lá em Mateus. Glória a Deus. Mateus 22. Só voltar um pouquinho. Glória a Deus. Mateus 22, versículo 41. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aqui o versículo 41. E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: que pensas vós do Cristo? De quem é filho? Eles disseram: de Davi. Disse-lhe ele: como é então que Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escravos de teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? E ninguém pôde responder-lhes uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Vosso pai, porém, vosso pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Só até aqui. Amados, esse aqui eram os fariseus, e Jesus
perguntou para eles de quem Davi era filho. Eles acreditavam que ia vir um Messias da descendência de Davi, mas se eles não acreditavam que era aquele que estava diante deles, e na verdade era verdadeiramente o Messias. E aqui nós vimos no finalzinho do versículo 46, aqui no 22, como Jesus fala no finalzinho: só é vosso Pai, o qual está nos céus. Porque Jesus, o Messias, ele não veio da descendência, da genealogia, da paternidade de Davi. Por isso que ele se refere que o Pai está no céu, porque Jesus, ele é o Filho de Deus, ele veio em espírito, e ele cresceu sob o ventre de Maria, mas nascido do Espírito Santo. Por isso tinha essas coisas que os fariseus não acreditavam. Aí nós temos aqui, vamos voltar para Marcos, onde nós estávamos, no capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler o versículo 50 agora. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Glória a Deus. Amados, essa capa que ele usava, Bartimeu, ela é uma capa que ela tinha sido doada pelo governo romano. Aquela capa representava uma autorização para ele poder pedir esmola. Era considerada como se fosse um atestado. E essa capa, ela representa humilhação. É tanto que você vê, não sei na sua versão, quando o Bartimeu se levanta, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa. Dispensa a capa. Meu amados, se você está se sentindo pesado, como alguma coisa te incomodando, fala com Jesus e corre para Ele, que é a forma de você lançar fora esse peso que está sobre você. E isso estava incomodando muito Bartimeu, aquela capa. Mas é somente Jesus que pode fazer por nós, assim como Ele fez com Bartimeu, porque não há outro. É só Ele mesmo. Agora nós não podemos desistir ou fraquejar com alguma coisa. Tem 3 coisas que eu posso tirar de Bartimeu: a força dele, aliás 4, a força, a coragem, a determinação e a fé. Porque sem fé ele não tinha chegado onde ele chegou, aos pés de Jesus. E assim somos nós. Se nós não usar da nossa fé, da nossa coragem, nós não vamos alcançar o que Ele tem preparado para nós. Porque
Porque, amados, a caminhada é difícil. Eu não tenho dúvida que todos que já estão aqui já passou por alguma dificuldade ou está passando. Eu não tenho vergonha de dizer que já passei e estou passando. Que eu acredito que todo cristão, ele passa por dificuldade de alguma forma. Porque, que nem eu já falei, a multidão está aí. A multidão sempre ela vem tentando parar. E aqui, quando eu falei em multidão, essa multidão que ia com Jesus passando por Jericó, ali não só ia apoiadores de Jesus, e aqueles tentando derrubá-lo. Porque quando Bartimeu clamou por Jesus, tentaram parar Bartimeu, fazer Bartimeu se calar. Se Bartimeu ele se cala naquela hora, se ele não insiste em gritar por Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, ele tinha permanecido no lugar, assentado à beira da estrada, pedindo esmola, porque Jesus talvez não fosse ouvir, porque ele tinha desistido de clamar. Se ele desiste de clamar, é porque a fé dele de Jesus curá-la tinha terminado. E Jesus, ele só vai aonde tem fé. E foi isso que fez Bartimeu ser curado. E aqueles que mandaram que ele calasse, eram exatamente aqueles que não suportavam ver a voz de alguém clamando: Jesus, filho de Davi. Eram os mesmos que mandaram ele calar, porque eles não suportavam ouvir chamando Jesus, filho de Davi, porque eles não acreditavam que fosse aquele Jesus ali. Eles, para alguns judeus, não todos, eles esperavam por outro Jesus, mas Jesus não enganou eles foi quem se enganaram, porque Jesus era e é verdadeiramente o que eles não esperavam. Glória a Deus. O versículo 51, o que o Altíssimo fala com nós: e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. Amados, você vê como é Jesus. Bartimeu chegou aos pés dele cego, mas ele ainda perguntou o que queria que ele fizesse. E Jesus sabia o que ele ia fazer, mas ele queria ouvir a voz de Bartimeu, porque Bartimeu estava ali sentado pedindo esmola, e Jesus perguntou o que ele queria, o que ele fizesse, porque Jesus não achou que ele ia pedir outra coisa, mas talvez ele quisesse pedir outra coisa, talvez quisesse pedir uma ajuda, mas Jesus sabia do propósito que tinha para fazer. E Bartimeu, ele não tinha outra coisa para pedir. Glória a Deus. Eu vou repetir o versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhes disse: mestre, que eu tenha vista. Glória a Deus. Aleluia. Amados, esse cego Bartimeu, ele estava na escuridão. Amados, a escuridão do Bartimeu
era sobre a vista, mas ele precisava também de ver e conhecer Jesus. Eu fico assim imaginando a forma quando Bartimeu, Jesus abriu os olhos, que ele avistou Jesus e que ele estava com vista. E uma coisa que eu fico imaginando, quantos não estão aí por fora, no escuro, cegos, sem avistar a Jesus em lugar nenhum, precisando de alguém para ir lá e alavancar ele e falar: Jesus te chama. Glória a Deus, oh, aleluia, glória a Deus. Amados, aí fora tem muita gente precisando que alguém tenha coragem de fazer isso, assim como fizeram com Bartimeu, porque lá onde estava Bartimeu foi alguém que o ajudou ele chegar até Jesus. E assim é lá fora, amados. E nós muitas vezes estamos se recusando, às vezes botando obstáculo que não existe, às vezes porque não tem tempo, às vezes porque eu não sei falar, eu não sei chegar para ninguém e falar de Jesus, mas não tem muito o que aprender, amado. É só nós se determinar, e não é muito tempo para que alguém vá lá fora, e alguém que está no escuro, sem uma luz, falar de Jesus para ele. Mas eu creio, meus amados, que Jesus ainda não voltou, porque Ele está dando a oportunidade para muitos que ainda não viram Ele. Mas para quando Ele voltar, Ele está na luz e nos enxergar Ele. É para isso que Ele ainda não voltou. Glória a Deus. Aleluia. O versículo 52, e Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho, juntamente sobre o qual ainda não... Oh, glória a Deus, eu já estou em outro campo. Então, glória a Deus. Paramos aqui. Que nem eu li aqui no versículo 52, que Jesus lhes disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amados, você vê aqui Bartimeu, ele estava sentado à beira de um caminho. E quando ele conheceu Jesus, a diferença que ele levantou da beira do caminho e passou a andar pelo caminho. Mas quem? Mais Jesus. Porque se ele estava assentado, é porque ele estava precisando que alguém levantasse. E esse alguém tinha que ser a luz de Jesus. E por esse motivo, Bartimeu, ele nos traz grande ensinamento para as nossas vidas. Porque Bartimeu, ele podia ter desistido da caminhada, porque a Bíblia não fala quanto tempo ele passou cego, mas o que importa para ele é que Jesus curou ele. E esta oportunidade ele não desperdiçou, porque
ele sabia que Jesus estava passando. E Jesus também, ele não voltava mais ali, a Jericó. Assim como também foi a última viagem que ele fez a Jerusalém. E Jesus, ele, quando curou Bartimeu, foi no último ano das suas obras, foi no final do seu evangelho que Jesus curou Bartimeu. E foi esse período que ele passou em Jericó. E fez esse milagre em Jericó, assim como ele já tinha feito muitos dos outros milagres. E Jesus, ele ainda vive, e ele ainda permanece fazendo milagre na vida de muitos. Mesmo que muitas vezes nós não percebamos que Jesus, ele passou, ele fez algo nas nossas vidas. Mas sim, no nosso dia a dia, todo dia Jesus está nos dando um escape e livramento de alguma coisa. Às vezes até de uma cura que nós não percebemos. Mas Jesus, ele nunca descartou de fazer algo, começar e não terminar, porque ele veio para salvar os perdidos, ele veio para evangelizar os pobres. E Jesus, ele era um homem rico, porque o Filho de Deus não pode ser pobre. Mas ele não se achava, ele era um homem humilde, e ele não se recusava a ir a lugar nenhum. E Jesus, ele estava sempre presente aos mais necessitados, assim como ele teve na vida de Bartimeu. Amém? Glória a Deus. Amados, essa foi a palavra de hoje, que Jesus tocou no meu coração. E eu vou chamar aqui o pastor Tiago, terminar. Glória a Deus. Aleluia. Não